Opa, 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 Getúlio Tamid aqui com vocês e esse é o canal Psicanálise e Eu. Sou psicanalista, educador social e junto com o meu irmão, Josimar Fonseca, que também é psicanalista, nós falamos sobre a codependência emocional. Esse é o teu canal. E hoje, no vídeo de hoje, antes de falar do vídeo de hoje, eu quero te pedir que você se inscreva nesse canal, você que está chegando agora, dê o seu like e ative as notificações. Nós fizemos uma live semana retrasada que foi a última da série, né, da série Sinais que Estou Me Curando do Abuso Narcisista, onde nós respondemos perguntas. Are you kidding me? E teve uma pergunta que ficou marcante e eu acho que ela deve ser repetida. Então separei esse momento aqui para você apreciar. Por quê? Porque a pergunta que fica no ar aqui é o seguinte: você percebe quando você está sendo manipulado? Quando você está sendo manipulada, quais são os sinais de gaslight? Então nós vamos explorar nessa pergunta que foi dado a nós e nos deu a oportunidade de falar sobre isso, uma das táticas mais sorrateiras e mais ardilosas e mais perigosas da manipulação emocional. Senhoras e senhores, estamos falando de She be gaslighting you? What's gaslighting? gaslighting. No fixado, aqui no comentário fixado, também nós colocamos links importantes para que você possa se equipar, se armar, estudar, livros importantes para você adquirir, para que você não caia mais nas redes de um narcisista patológico. Fica comigo, vão direto ao trecho e é isso aí. Muito obrigado pela audiência. Pergunta do Victor Augusto diz assim: como podemos definir uma pessoa que mistura verdade e mentira? Essa seria uma estratégia para confundir o codependente? Tem muita gente assim, né? Então, o gaslight do narcisista, ele pode alternar, né? Dia sim, dia não, ele faz uma coisa para você pegar aquilo no dia sim, no dia que ele tá falando a verdade. Entendeu? E aí, quando ele repetir o padrão, você nem vai questionar, porque você vai lembrar daquele momento em que você questionou e que você conferiu e viu que era verdade, e você vai usar como referência. Então eles usam estrategicamente fatos, documentos, testemunhas, álibis, entendeu? É por isso que eles são muito de mandar fotos de onde estão. Muita gente questiona, fala, não sei por que eu não peço, a pessoa pega e manda uma foto de onde tá, manda uma foto da estrada, manda uma foto do trânsito, manda uma foto, tá no mercado, viu lá umas frutas e tirou foto e mandou. Tudo isso aí ele estava neste lugar, a pessoa estava neste lugar, entendeu? Mas isso camufla os lugares que eles costumam frequentar em meio a esses outros também, né? Ninguém imagina o que uma pessoa narcisista faz em 15 minutos, 20 minutos. Entendeu? Que é o questionamento da maioria. Fala assim, pô, mas como que a pessoa faz? Porque eu não vejo, eu não saio de casa. Uhum. Mas igual aquele Entendeu? desenho, aquele Não episódio do Pica-Pau. não subestime os 10 minutos de um narcisista, tá? Que desenho do Pica-Pau? Que ele fica dormindo o tempo todo, aí na hora que o relógio bate lá, a hora da comida, ele sai voando e vai pegando a comida de todo mundo. Sim, uma coisa rápida, né? Coisa rápida. Mas no caso aqui do narcisista, eles costumam ter certos hábitos padronizados, por exemplo, vai à padaria, depois vai ao posto, depois vai... Aí você confere, a pessoa foi nesses lugares. Entendeu? Então você não imagina que em 10 minutos ele resolva a situação dele. A situação dele é ter um outro relacionamento, manipular uma outra pessoa, ir atrás de prostituição, tudo que você puder aí
conceber, essas pessoas fazem nesses tempos, né? E tem aquela estratégia deles ficarem em cima, virando o jogo, demonstrando muito ciúmes, muito controle. E aí, quando eles querem fazer algo, a vítima, ela tem um alívio, ela sente um alívio, fala, ai, graças a Deus, vou poder descansar um pouco, ou então vou poder cuidar disso e aquilo, enquanto essa pessoa está fazendo isso. Porque é óbvio, você vai pensar assim, porque o tempo todo a pessoa tá ali te controlando, tá com ciúme, tá perguntando onde você vai, o que você vai fazer e tal. Então, quando ela resolve, eu tenho que ir ali pegar uns documentos, não sei aonde. Primeira coisa que você pensa não é, o que será que vai fazer? Será que vai me trair? Não. Primeira coisa que a pessoa codependente pensa, graças a Deus, eu tenho um pouco de paz. E ela não sabe que é justamente aí que a pessoa vai regular a agenda dela, né? Por isso que eles são muito controladores e eles invertem as situações todas, né? Você tá assistindo o Zodíaco do Netflix? Zodíaco? Não, é um documentário? Acho que você já até assistiu esse filme com o Robert Downey Jr. Isso. Sim. Sai um documentário sobre, porque isso é um cold case, né? Um negócio que não foi um caso que não foi solucionado ainda. Mas o que você está falando aí me fez lembrar que as crianças que foram envolvidas em todo o esquema do cara, né? Que o cara cuidava das crianças como se fosse pai deles, né? E a mãe tinha um benefício ali também disso. Elas, depois dos 50 anos, né? Elas começaram a lembrar, porque ele confessou para o filho mais vulnerável, olha só que interessante, né? Ele vai e confessa para o filho mais vulnerável que ele é aquela pessoa por trás do, né, o Zodiac, né? O zodíaco que a polícia queria pegar. Mas os irmãos não acreditaram. E aí os irmãos começaram a lembrar de todos os trajetos, de todos os lugares, e todos os lugares batiam com os lugares da investigação da polícia. Então ele pegava as crianças, levava para a praia, para passear no meio das montanhas e tal, e todos aqueles lugares tinham uma relação. Quer dizer, o que ficou pendente aí, que virou um cold case, né, sem solução, é realmente encontrar dados factuais mesmo, dados concretos de DNA de que aquele cara era, mas as crianças que se tornaram adultos, avós até, lembraram, assim, foi muito doloroso, inclusive eu tô dando um baita de um spoiler aqui para quem não assistiu ainda, né? Mas é um documentário, né? É um documentário, vale a pena assistir, terminei de assistir ontem, são 3 episódios só, é rápido o documentário, mas você vê o jeito do psicopata, porque ele é um psicopata, né, com certeza, porque ele quer ser pego pela polícia, né, mas é muito parecido esse modo de operação, assim, de pegar e fazer isso que você falou, que você acabou de descrever, ele faz certinho na jornada dele. E anos, hein, assim, ó, coisas de anos, não é coisa de semanas, não. É bem por aí. Vale a recomendação aqui, se você não assistiu, assista, é muito bom. Então é praticamente uma revelação do Zodíaco, de quem foi o assassino do Zodíaco? É praticamente quem foi. Você vê que o policial até escreveu um livro, né? E o policial foi tão inteligente, eu não lembro o nome dele, mas ele falou assim, eu não sou nem escritor, mas eu escrevi o livro porque eu queria, né? Eu queria que todos soubessem disso. Mas eu acho que ele foi tão inteligente em escrever o livro porque ele mexe no ego do cara, né? Que ele queria realmente ser notado, ser famoso. Ele fala nas cartas dele, nos bilhetes dele com a polícia, que ele queria que fizesse um filme sobre isso. Fizeram um filme sobre isso. Olha aí a ambição do cara, né? Então, o nome do documentário, deixa eu ver, ele está perguntando aqui, que, bom, eu vou ver depois. Se alguém puder achar no Netflix aí, quem tiver conectado, me avisa. Mas é sobre o Zodíaco, alguma coisa zodíaco. É só você colocar Zodíaco ou Zodiac em inglês, ele vai aparecer, que nem a Ana Azevedo colocou aí. Recomendação massa. Tá bom?